unidades de televisão. Início do segundo tempo, saída do Fluminense, Vasco 1, Fluminense 0. O repórter José Roberto Tedesco confirma de imediato. Há alguma alteração em Vasco e Fluminense para o segundo tempo? Não, Paulo, as duas equipes voltaram para o segundo tempo com a mesma formação que terminaram o primeiro, ou seja, Fluminense, Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho e Rubens. Delei, Gilberto e Mário, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. O Vasco está com Mazzaropi, Paulinho, Orlando, Léo e João Luiz, Pintinho, Guina e Marco Antônio, Wilsinho, Roberto e Paulo César. O Vasco da Gama vai trabalhando com o Wilsinho pelo setor direito. Recebe o combate de Zezé, ele atrasa para Marco Antônio. Aparece Delei, ainda Marco Antônio, abre o jogo então para Guina. A chegada de Paulo César. Acompanhado pelo Gilberto, ainda Paulo César. Guina. Cruzamento buscando Roberto. A bola que bate em Rubens, sobra então para o Wilsinho. A disputa ali do ponteiro com o lateral. Ainda o Wilsinho, tenta chegar à linha de fundo, leva vantagem. Toque para Roberto. E ele se atrapalha dentro da pequena área, Zé Roberto. É isso aí, Paulo. O Vasco começa o segundo tempo mais ofensivo até que o Fluminense, que precisava ser ofensivo. O fato é que o Roberto perde logo no primeiro minuto do segundo tempo uma grande oportunidade de ampliar o marcador. Vasco até aqui 1-0 sobre o Fluminense. Aí o Fluminense com o Edinho. A inversão de jogo pelo lado direito. Entregando então para Edivaldo. Robertinho. Outra vez Edivaldo. Edinho. Aí Cláudio Adão. A chegada de Edinho, ele arrisca de longe. Bola bate em cima de Léo. Completa João Luiz. A bola cai então para o domínio de Marco Antônio. Edinho se antecipa. Entrega para Edivaldo. Abertura para Robertinho. Ainda Robertinho acompanhado ali pelo João Luiz. Atrás o jogo para Delei. Lançamento para o Edivaldo. Ele faz o cruzamento fechado. Aí Cláudio Adão pode bater. Aparece ali na área. Bateu. Gol! Do Fluminense! Aí o artilheiro Cláudio Adão. Camisa número 9. Aos 2 minutos. Segundo tempo de jogo. Cláudio Adão escreve agora no placar de Maracanã. Fluminense 1, Vasco 1. José Roberto Tedesco. Vou deixar a impressão do técnico Nelsinho. Golaço pro Adão, Nelsinho. Realmente foi uma beleza. Matou no peito, driblou e bateu de perna esquerda. Qual foi a instrução no intervalo que você deu ao time, Nelsinho? Não precisamos tocar muito mais a bola, jogar pelas extremas, que o Vasco está congestionando o setor defensivo pelo meio. Então temos que jogar pelas extremas com o Edivaldo e do lado de cá com o próprio Rubens. Esse foi o técnico Nelsinho. É o empate estabelecido de novo no Maracanã. Vasco da Gama 1, Fluminense 1. Sensacional a decisão do primeiro turno, Paulo Stein. É isso aí. E nós, José Roberto, já poderíamos praticamente naquele papo de intervalo. Final de primeiro tempo, prever que o Fluminense tinha que mexer. Transar mais aberto pelas extremas. E aí está. O próprio Nelsinho insiste. E o Fluminense retoma a jogada quando José Roberto Reit determina ali uma falta contra o Fluminense. Torcida tricolor a essa altura vibrando e a do Vasco da Gama fica inteiramente calada no Maracanã. Uma partida cheia de alternativas. Aí você acompanha. Jogador João Luiz mais próximo à bola. Ali o Pintinho, mais atrás ainda você não vê o Orlando. É ele quem vai cobrar. Cobra então João Luiz, em cruzamento para Roberto na área, afasta Edinho. Completa Edivaldo, a bola cai então para Cláudio Adão. Cláudio Adão que agora tem 12 gols neste campeonato carioca de 1980. Vai Cláudio Adão, tocando para Gilberto. De qualquer maneira corta Pintinho. Rebote de Edinho entregando para Mário. Ele briga com Guina, retoma o Vasco da Gama. Transa de Guina ali com o Wilsinho, entrega para Roberto. Ali o toque para Marco Antônio, ele deixa com Paulo César. Abertura para o apoio de Pintinho. Aí Paulinho Pereira. Ele faz o cruzamento na área, buscando o Roberto de cabeça, ajeita para Paulo César. Mas José Roberto Reit já determinava a falta de Roberto sobre Tadeu. O Fluminense quer jogo. Tenta ganhar a velocidade, Edivaldo vai partindo para o ataque. Ainda Edivaldo. João Luiz apenas acompanha.
Ele entrega então para Robertinho. Ele vai fugindo para o miolo, entrega para Gilberto, passe muito mal feito. Aparece João Luiz na cobertura e retoma para o Vasco da Gama. Aí João Luiz faz o jogo então para Pintinho. Ali o toque para Marco Antônio. Ele é derrubado na entrada de Gilberto. E o José Roberto Reis chega lá e você acompanha. Adverte o jogador do Fluminense. João Luiz cobra curto então para Pintinho. Ele tenta a jogada na frente para Roberto, antecipa-se Edinho. Bola chega então para Rubens. Despacha de qualquer maneira. Bola vai chegando para a dividida de Robertinho com João Luiz, o toque de Robertinho. Gilberto corre. E João Luiz apenas acompanha a saída de bola que favorece ao Vasco da Gama aos 5 minutos. Segundo tempo de jogo. Agora no placar de Maracanã, um Fluminense, um Vasco e Sport. É com a Bandeirantes. Conhaque do Bar. Destilado de puro vinho de uvas rosadas. A torcida tricolor a essa altura em festa no Maracanã. Zezé retoma pelo Fluminense, bate lateralmente então para Delei, que entrega para o jogador Mário, atrás para Edivaldo. Paulo Stein, foi estabelecido novo recorde brasileiro de arrecadação, hein? Daqui a pouco, vai nessa. Vamos lá, a jogada de Delei para a penetração de Zezé pelo setor esquerdo. Ele faz o cruzamento de primeira buscando Cláudio Adão. Muito forte, do outro lado aparece então João Luiz. Domina e atrás é para Mazzaropi. Aí o Orlando. Entregando o jogo então para Paulinho Pereira. Aí Pintinho. A partida cresceu bastante de ânimo nesse segundo tempo, principalmente depois da marcação do gol de empate do Fluminense. Paulo César entrega para Guina. Lançamento para Roberto, de cabeça para Paulo César. Chegadinho faz o toque. E a bola que se perde em escanteio para o Fluminense. Cobrança de escanteio. Aí você acompanha a renda. Vamos nela, Zé Roberto. 20.999.950 cruzeiros. Novo recorde brasileiro de arrecadação. 20.959.950 cruzeiros para um público de 101.199 pagantes. Para ver até aqui, Vasco e Fluminense 1-1. O recorde anterior, Paulo Stein, estava em poder de Flamengo e Atlético Mineiro na decisão do Campeonato Brasileiro aqui mesmo no Maracanã. Era de 19.902.000. Olha a cobrança de Paulo César fechado na área. O corte ali do jogador Edivaldo ainda na área. Roberto divide com o Edinho. Sobra então para Paulinho Pereira. Zezé aparece, contorna no lance para o Fluminense, entrega para Gilberto. O Fluminense tenta arrancar em contra-ataque. Ainda Gilberto, acompanhado pelo Paulinho Pereira. Ele disputa ali então com Cláudio Adão. Gilberto retoma. Ainda Gilberto. Faz a jogada e sofre a falta ali na entrada de Marco Antônio. Uma excelente arrecadação. Novo recorde brasileiro de arrecadação. Mas o público, Zé Roberto, para o futebol carioca, principalmente que tem o Maracanã, com capacidade para 160 mil espectadores, dentro das leis de segurança da própria Suderj, fica muito a desejar. Apenas 101 mil pessoas pagaram o ingresso. Cartão amarelo para Paulinho Pereira e Mário do Fluminense, porque se estranharam no gramado, hein, Paulo Stein? Um queria bola, o outro também queria, acabaram trocando empurrões ali. E eu vou ouvir com o Zagallo aqui. Zagallo, clássico é jogo de gol marcado de bobeira das defesas, né, Zagallo? Não deu pra ver, eu tava distante, não deu pra ver. Olha o cruzamento na área, bola que sobra pro Zezé, ele pode bater no canto. Olha que defesa do Mazzaropi! Sensacional o goleiro do Vasco. Zezé encheu o pé, Mazzaropi fez uma defesa sensacional. Eu continuo com o Zagallo. Zagallo, continua a insistir. É gol das bobeiras, né? Clássico, decisão. Então o Fluminense está impondo o seu ritmo, está tentando o gol da vitória pelo seu ímpeto, pela sua força, e o Vasco está se contendo, tentando apagar esse fogo do Fluminense para poder tentar o seu gol da vitória. Olha o cruzamento de Edivaldo, a bola passa pelo Cláudio Adão, bate ainda na zaga do Vasco da Gama. Aparece então Paulinho Pereira para contornar a situação pelo setor direito. Ele tenta o passe para o Ilcinho, aparece Zezé, retomba pelo Fluminense, entrega então para Rubens. Um jogo que ganha muito mais velocidade, aí o passe para Mário. Insiste Guina.
Ele retoma pelo Vasco da Gama. José Roberto Ratti disse que não houve absolutamente nada no lance. E o Vasco continua com a bola dominada. Marco Antônio tenta o passe para Guina. Antecipa-se o jogador Rubens. E o Cláudio Adão, você vê aí, se levantando de uma tentativa de corrida que ele acabou escorregando. Marco Antônio de cabeça para Guina, de primeira para o Roberto. Estava inteiramente impedido o atacante do Vasco. Aos 10 minutos, segundo tempo. Placar de Maracanã, 1 Vasco, 1 Fluminense. Esporte é com a Bandeirantes. A dupla do barulho numa comédia inédita na TV. Bud Spencer, Juliano Gemma. Os Anjos Também Comem Feijão. Nesta quarta espetacular, 9 da noite. A falta já foi cobrada pelo Fluminense. Edinho então faz o passe lateral para Tadeu. Ele arrisca na frente para o Mário. Antecipação de Orlando cortando pelo Vasco. Sobra então dominada pelo Rubens. O toque para Edinho. Daí para o Mário. O Fluminense tenta aplicar então a sua maior vitalidade no jogo. A garotada tricolor correndo dentro do campo. Rubens. Lançamento para a projeção de Edivaldo. Ele ajeita para o Cláudio Adão. Antecipação do Léo. Paulo César enganado pela bola. Edivaldo insiste. Entrega para o Cláudio Adão. Ele faz o toque para Edivaldo. Ele pode bater. Olha que jogada quando afasta em cima do lance o jogador Léo. A sobra dominada então na esquerda para o Zezé. Pressionado pelo Paulinho Pereira. Ele faz cruzamento na chegada de Delay. Ele faz o toque de primeira na área para Cláudio Adão. Afasta Léo. Rebote dominado então pelo Robertinho. A pressão do Fluminense então em todo o seu ataque. Mário. Delay. Ele arrisca de longe. Bola muito fraca, mas assim mesmo perigosa para a defesa de Mazzaropi. O goleiro do Vasco da Gama movimenta o jogo então na esquerda para João Luiz. O lateral tenta subir em apoio ao seu ataque. Passe para Pintinho. Aí o toque para Paulo César. Marco Antônio. Outra vez Paulo César. Abertura na direita para o Wilsinho. Aí o ponteiro do Vasco da Gama, combatido pelo Zezé. Ele insiste também em cima do Rubens, leva vantagem, vai chegando à linha de fundo. Faz o cruzamento rasteiro, corte de Edinho. Bola chega para o Zezé. Edinho. Abertura para o Cláudio Adão. Ele bate de primeira buscando Gilberto. Aparece Pintinho cortando pelo Vasco. Orlando não domina. O lateral é do Fluminense. O Vasco está me parecendo meio perdido no gramado, Paulo. Talvez surpreendido pelo gol de empate do Fluminense. O Vasco não consegue passar do meio de campo, a não ser em jogadas individuais, como foi essa agora há pouco do Wilsinho. O fato é que o Vasco está completamente desarticulado no gramado. Fluminense, enquanto isso, vai aproveitando esta chance que o Vasco lhe dá na partida. Pressionando de todas as formas, buscando o segundo gol. Lateral na cobrança de Rubens. Ele tenta o jogo para Gilberto. Pintinho aparece no lance, Gilberto leva vantagem. Vai trabalhando pelo setor lateral da área. Aparece o jogador que era Paulinho Pereira e cometa a falta sobre Gilberto. E até de certa forma violenta a falta de Paulinho Pereira sobre o Gilberto. Gilberto pondera com o juiz realmente, porque a entrada do lateral direito do Vasco foi atingindo o jogador e não a bola. Aí você ouve a torcida do Fluminense incentivando a sua equipe. Cobrança de falta para Mário. Ele bate fechado sobre o gol de Mazzaropi. O goleiro do Vasco da Gama apenas acompanha a saída de bola. Tiro de meta para o Vasco da Gama. Bola não chegou a sair da área. O Zé Roberto Ratti manda repetir a cobrança do tiro de meta. Outra vez o Orlando impede a saída de bola da área. Fluminense marcando por pressão a saída de jogo do Vasco da Gama. O engraçado, Paulo, está em que durante essa semana eram os jogadores do Vasco que diziam que iam marcar sob pressão o Fluminense o jogo todo, porque eles estavam muito bem preparados fisicamente. O que se vê nesse segundo tempo é o Vasco parecendo cansado, sem fôlego, sem vontade, e o Fluminense cheio de gana para conseguir uma vitória que lhe dará a conquista do primeiro turno do Campeonato Estadual. Zezé movimentando então para o Mário. Ele tenta a jogada em cima do Orlando, ainda o Mário. Vai trabalhando o Mário. O toque para o Cláudio Adão, antecipa-se Pintinho, toma pelo Vasco da Gama. Aí Pintinho empurra o jogo para o Guina. O Vasco trabalha muito lenta a bola no seu ataque. Apoio de Paulinho Pereira, soltando para Marco Antônio.
Paulinho Pereira. Ele tenta o cruzamento. A chegada do Roberto do outro lado de cabeça na trave. Mas já não valia mais nada, Zé Roberto. Perfeito, perfeito, perfeito. O juiz José Roberto Reit, Paulo Stein. Roberto empurrava Tadeu com as mãos pelas costas. E o Zé Roberto Reit, próximo ao lance, já apitava no momento em que o atacante do Vasco cabeceava no travessão superior do Fluminense. 1-1, Vasco e Fluminense no jogão aqui no Maracanã. O Fluminense então retoma a posse de bola, vai trabalhando com o jogador que é Delei. Passe para Edinho. Lançamento para o Zezé, interrompe o Wilsinho e o Fluminense ganha o lateral. Rubens demorando muito para a cobrança. Agora sim, ele atrasa o jogo para o Mário. Chuta de qualquer maneira na frente. Gilberto vai brigar com Orlando. Toque de Orlando. Bola cai então no domínio de Pintinho. Guina. Lançamento para a corrida de Wilsinho. Rubens disputa com ele. Chega primeiro o lateral do Fluminense. Faz boa jogada. Passe lateral para Edinho. Wilsinho insiste, segura o lateral do Fluminense, o zagueiro, e vai pintar alguma coisa, Zé Roberto. Acompanha pra gente. O negócio é que o Wilsinho agrediu ao Edinho primeiro. O Zé Roberto ia puxar cartão. Os jogadores do Vasco sentindo, já correram para o juiz. O juiz está próximo aos dois jogadores. O departamento médico do Fluminense pede para que, o juiz pede para que o departamento médico aguarde a entrada no gramado. O fato é que o Wilsinho agrediu o Edinho por trás, hein? Resta saber o que o Zé Roberto vai dar nesse lance aí. Mas parece que ele não vai dar nada. Se der, é um cartãozinho amarelo para o Wilsinho. Apenas isso, porque o Rubens já conversou com ele. E olha, tá falando com o Zé e o Zé vai sair cartão vermelho sim, Paulo. Zé Roberto tirou cartão vermelho. Cartão vermelho para o Wilsinho e Edinho. Que injustiça, Paulo Stein. É uma injustiça que o Zé Roberto cometeu aqui no gramado. Realmente é uma injustiça, porque o Wilsinho atingiu ao zagueiro do Fluminense, que sai aqui cabisbaixo e irritado. O Edinho, houve justiça na expulsão? Não, eu recebi a agressão. A imprensa colabore. O Zé Roberto tá mais nervoso que o Edinho. Não, eu não momento agredi o Wilsinho, apenas ele veio me dando um chute por trás e eu protegi a bola. Aí ele me deu um soco na cabeça e o Raj, como viu ele dar o soco na minha cabeça, eu não podia expulsar ele sozinho, tinha que expulsar também. Isso aí, eu também concordo com o Edinho. O Zé Roberto Reit fez uma média tremenda aqui no Maracanã. O juiz da partida, visivelmente nervoso e irritado, é um jogo de muita responsabilidade. O fato é que ele perdeu a cabeça e, para fazer média, expulsou os dois jogadores, quando teria que expulsar somente o ponta direito do Vasco, que agrediu ao zagueiro Edinho do Fluminense. E nós deixamos por sua conta, para você tirar as suas conclusões no lance. Você, telespectador que acompanha o trabalho da Rede Bandeirantes de televisão. E o detalhe é que ele deu falta contra o Vasco da Gama. O Fluminense vai trabalhando então agora com o Mário. A essa altura, Nelsinho deve mexer para recompor a sua defesa. Adilson, camiseta número 14, aquecendo no banco do Fluminense. Olha o Guina tomando a jogada pelo Vasco da Gama, entregando para o Roberto. Ele solta novamente para o Guina, abertura para Paulo César, correndo lá pela esquerda. Aí Paulo César, acompanhado pelo Edivaldo, ele faz o cruzamento. Marco Antônio deixando para o Guina, sobra de Marco Antônio. Aparece o Edivaldo, salva o Fluminense. O fato é que quem sofre mais com essa alteração é o Fluminense, Paulo, porque o Edinho é um zagueiro e eu bati lá com o Adilson. Adilson, quem sai, Adilson? Zezé. Sai Zezé, número 11 para a entrada de Adilson. Sai Zezé, número 11 para a entrada de Adilson, camiseta 14 no time do Fluminense. Aí, portanto, o Fluminense também vai desfalcar o seu ataque com a saída de Zezé. As duas equipes a essa altura com 10 elementos dentro do campo. E nós já estamos com 19 minutos no segundo tempo. No placar, Fluminense 1, Vasco 1, Esporte é com a Bandeirantes. Conhaque Tubar, o prazer líquido e certo. Aí o Mário, entregando o jogo para o Tadeu. Bola esticada então para o Gilberto. Mário trabalhando para Rubens. Mário. Delei. Aí o Edivaldo. Mário.
Aí o Delay. Fluminense girando a bola na entrada da grande área do Vasco da Gama. Rubens. Ele arrisca o cruzamento. Quem afasta pelo Vasco da Gama é Paulo César. Marco Antônio vai na dividida com o jogador Delay, que bate de qualquer maneira e a bola acaba se perdendo em lateral para o Vasco da Gama. Quando agora você acompanha aí, foi processada a alteração no Fluminense. A entrada de Adilson, número 14 no lugar de Zezé. Pintinho faz o toque de bola para Paulo César. Vai trabalhando ainda Paulo César. Vai usando toda a sua categoria e experiência. Pressionado pelo Mário. Ele faz o jogo então para Guina. Ele tem boa jogada na direita com Paulinho Pereira. O passe é feito. Encosta Rubens. Outra vez Guina. Na área para o Roberto. Ele tenta ajeitar. Joga atrás para o apoio de Paulinho Pereira. Devolve para o Guina. O Vasco transando bola na grande área do Fluminense. Roberto estava inteiramente impedido. Aos 21 minutos, segundo tempo. No placar de Maracanã, um Fluminense e um Vasco. Esporte é com a Bandeirantes. A dupla do barulho numa comédia inédita na TV. Bud Spencer, Juliano Gemma. Os Anjos Também Comem Feijão. Nesta quarta espetacular, 9 da noite. Aí o Adilson. Vai subindo para o ataque o zagueiro do Fluminense. Faz o toque de bola então para o jogador Robertinho, daí para Edivaldo. Ainda Edivaldo. Lançando para a corrida de Robertinho, a jogada é boa pela direita. Ele faz o cruzamento fechado, a bola bate em cima do jogador João Luiz. Fora da área, tenta o domínio Guina. Aparece Gilberto, toma pelo Fluminense e faz o toque para Rubens, daí para Mário. Tentativa para o Cláudio Adão, afasta Orlando. Tadeu se adianta muito na bola, Roberto toma, faz grande jogada para a corrida de Guina. Aí Guina tenta devolver para Roberto, passe muito longo do outro lado. O domínio tranquilo então para o zagueiro Adilson. Mário. Edivaldo pedindo a jogada. O lançamento é feito, muito longo, na dividida com o Mazzaropi. Sai o goleiro do Vasco da Gama. Aí você acompanha de qualquer maneira, ele bate forte, cedendo o lateral para o Fluminense. Persistindo esse empate de um Fluminense e um Vasco da Gama. Nós teremos uma prorrogação de 30 minutos. Persistindo o empate, na prorrogação, então a decisão por pênaltis para conhecermos o campeão deste primeiro turno do campeonato de 1980. Gilberto. Delay. Robertinho. Ele ajeita, bate em cima do jogador Léo. Defesa do Vasco domina então com João Luiz. Ele chuta para frente de qualquer maneira, a bola se perde em lateral para o Fluminense. E nestes 23 minutos jogados no segundo tempo, podemos observar com toda tranquilidade uma superioridade muito grande do Fluminense no domínio de todo o campo do Maracanã. Tadeu faz o toque de bola então para Rubens. Aí o Mário, acompanhado pelo Guina. Ele tenta chegar à linha de fundo. As boas jogadas em cima do Guina. Aí o Gilberto amacia no peito. Faz o toque então para o Delay. Ele tenta virar o jogo, mas faz muito errado. Aparece o Guina, toma pelo Vasco da Gama, entrega rapidamente para Paulo César. Pintinho. Aí Paulinho Pereira. Outra vez Pintinho. O Vasco da Gama agora vai se projetando no ataque. Pintinho ainda. Lá na esquerda ele busca o apoio de João Luiz. Paulo César. Você viu aí, ele empurrou a bola para a tentativa do Guina, mas a bola foi muito longa, a saída tranquila do goleiro Paulo Goulart, que faz o jogo rapidamente para Adilson. Entrega rapidamente para Edivaldo, daí para Robertinho. Edivaldo. Corrida de Robertinho nas costas de João Luiz. Na cobertura está o Léo. Robertinho insiste, leva vantagem no lance. Ainda Robertinho, pressionado pelo Léo. Ele faz o cruzamento, a bola bate no zagueiro do Vasco da Gama, se perde em escanteio para o Fluminense.
Aí você acompanha a grande área do Vasco da Gama com as instruções do goleiro Mazzaropi. Cobrança do escanteio para Edivaldo. Ele bate fechado, bola que passa por trás do gol de Mazzaropi, se perde em tiro de meta para o Vasco da Gama. Aos 25 minutos, segundo tempo. Placar de Maracanã, 1 Vasco, 1 Fluminense e Esporte. É com a Bandeirantes. A noite da mini saia. Nesta terça, 20 mil para a garota com a mini saia mais bonita. Buzina do Chacrinha. Terça, 9 da noite. Paulo César sentindo a virilha. Paulo César sentindo a virilha. Faz sinal para o banco. Olha o Fluminense no ataque. Mário invertendo a jogada na direita para o apoio de Edivaldo. O lateral vai avançando. Vai disparar de longe. Ele bate forte. Olha lá. Defesa do Mazzaropi. Paulo Stein. Silvinho aquecendo para entrar no time do Vasco da Gama em lugar de Paulo César, que sente a virilha, hein? Sem condições de continuar no gramado. Faz sinal de substituição para o banco. E o técnico Zagallo já vai se aproximando. Eu vou ouvir aqui de Zagallo. Zagallo, essa alteração chega a tumultuar a vida do Vasco? Não, entra um jogador com as mesmas características do Paulo César. E é evidente que o Paulo César é um jogador mais tarimbado. Mas vai fazer a mesma função. Zagallo, o Paulo César sai por contusão. O Zagallo está chamando o Silvinho, o Paulo, eu permito acompanhar a instrução do técnico do Vasco. Peraí. Olha o Fluminense com o Mário, ele bate lá. Olha que bola perigosa que passa à esquerda do goleiro Mazzaropi. É isso aí, o Zagallo dava a instrução do Silvinho, ia pegando uma cola aqui, ele não permitiu. Ô Zé, por que não, Zé? Hein? Não há uma necessidade. Ô Zé, diz pra ele que o Nelsinho não tá assistindo televisão. Qual é a instrução, Zé? Hein? A instrução do Silvinho, Zé. Bom, ele vai fazer a mesma função. O que eu estava falando é um jogo 10 contra 10 que exige movimentação. Pô, é um 2 toques, que todo sábado a gente faz o 2 toques. Então até estava mexendo aqui o solteiro contra casado. É isso aí, Zagallo pedindo para Silvinho jogar como se fosse solteiro contra casado. E eu vou ouvir o Paulo. Ô Paulo sai daqui irritado, parece até que ele está perdendo o jogo. Paulo César saiu sem falar com a imprensa. É isso aí, enquanto o Vasco da Gama que já processou a sua alteração na equipe. Entrada de Silvinho no lugar de Paulo César. E aí está Silvinho. Faz a jogada para Marco Antônio. Olha o cruzamento buscando o Roberto. Adilson se atrapalha no lance. A dividida ali com o Paulo Goulart. Roberto de cabeça. Esse atacante do Vasco é demasiadamente perigoso. Qualquer bobeira. Ele pulou agora mais alto que Paulo Goulart. E quase consegue o segundo gol do Vasco. Fluminense Vasco 1-1. Aí você vê o Paulo Goulart custando a se levantar do chão. Sentindo ali, parece uma pancada na coxa esquerda. Já refeito, então, entrega o jogo para Adilson. Partida a essa altura bastante nervosa no Maracanã. Ainda Adilson. Faz o toque, então, para Delay. Devolução para Adilson. Edivaldo. Outra vez Adilson. Tentativa na frente para Robertinho. Antecipação de João Luiz. A bola cai então com o Marco Antônio. Jogada para Pintinho. Ele faz a inversão para a projeção de Paulinho Pereira. Chega primeiro Rubens. Toma pelo Fluminense. É um contra-ataque perigoso do Fluminense com Rubens. Ele demora muito, a bola bate em cima do jogador Orlando. Ainda Rubens. Joga na dividida ali com Marco Antônio e Delay. Toque do jogador do Vasco da Gama, entregando então o jogo para Guina. Na frente para a corrida de Roberto. Edivaldo se antecipa no lance e atrasa então finalmente para os braços de Paulo Goulart. O goleiro do Fluminense joga rápido então para Tadeu. Aí o toque para Mário. Vai transar em cima de Paulinho Pereira, prefere então o lançamento para Delay. Ele toca de primeira, devolvendo para Mário. Grande jogada sobre Orlando, faz o cruzamento, afasta Pintinho quando a bola ia chegando limpinha para o Gilberto. Ainda Pintinho. Esperando um posicionamento melhor dos seus companheiros, faz a inversão de jogo para João Luiz. Aparece Robertinho, faz o tranco. José Roberto Ratti considera a falta contra o Fluminense. Pintinho cobrando então para Paulinho Pereira.
Ele deixa curtinho então para Guina. Tentativa na área. O passe longo. Resposta de Delay entregando para Rubens. Guina se antecipa. Transa a bola ali com o Silvinho ainda. Fluminense finalmente se safa da situação com a intervenção de Tadeu. Rebote do Vasco ainda com o Pintinho entregando para Paulinho Pereira. Novo cruzamento na área. Guina para o Roberto. Ele tenta ajeitar. Vai bater. Mas que perigo aos 30 minutos do segundo tempo. Placar de Maracanã permanece um Fluminense, um Vasco da Gama. Esporte é como a Bandeirantes. Os perigos de uma região selvagem e hostil. Nobreza, mais um episódio de A Conquista do Oeste. Nesta segunda sem lei, 9 da noite. Fluminense então cobra o tiro de meta. Paulo Goulart entregando para Adilson. Aí o Adilson. Tadeu. Vai trabalhando o zagueiro do Fluminense como se fosse lateral pelo setor esquerdo. Avançando Tadeu. Tenta o lançamento para o Cláudio Adão. Antecipação de Orlando. Faz o toque para Marco Antônio. Abertura de jogo para o apoio de João Luiz. Tentativa para Silvinho. Ele acaba sendo atropelado na entrada de Robertinho. Determina a falta José Roberto Reit. Pintinho faz a cobrança entregando o jogo na direita para Paulinho Pereira. Guina, devolução para Paulinho Pereira. Jogada do Vasco pela direita boa. Outra vez Guina. Ele pode fazer o cruzamento. Afasta o jogador do Fluminense que era Mário. Mas José Roberto Reit determinava ali uma posição de impedimento do atacante Roberto. Persistindo este empate de Fluminense 1, Vasco 1, nós teremos prorrogação de 30 minutos no Maracanã. Mário tocando o jogo então para Adilson. Outra vez Mário. Adilson. Serve o jogo então para Edivaldo. Ele vai investindo, faz o lançamento para a chegada de Delay. Na dividida, Mário ali com o jogador Guina, melhor para Guina. Marco Antônio. Parece a zaga do Fluminense e atrasa para os braços de Paulo Goulart. Saída rápida de jogo do Fluminense com Rubens. Tocando para Cláudio Adão. Enquanto o jogador Mário do Fluminense continua caído no campo. Zé Roberto Reit para a jogada para que Mário seja retirado pela marca do gramado. Não permite que o médico nem o massagem do Fluminense entre no gramado. Aí você acompanha partida paralisada com o jogador Mário sendo retirado de campo pela maca dos funcionários do Maracanã. Enquanto isso, Cláudio Adão veio aqui fora receber instruções do Nelsinho. O bandeira vermelha Luiz Carlos Dias Braga observou e Zé Roberto Reit dá um cartão amarelo para o número 9 do Fluminense. Gilberto faz o toque então para Delay. Fluminense com 9 homens a essa altura. Do Zé Roberto Reit. Parece que tinha esquecido que tinha paralisado a partida. Explica agora ao jogador Guina. O Rubens vai fazer bola ao chão. Leva vantagem o Vasco da Gama no toque de Guina para Pintinho. Recebe na frente na corrida. Vai investindo Guina pela direita. Ele faz o cruzamento, a bola passa pelo Roberto. Cláudio Adão faz o toque. Adilson afasta da área. Edivaldo corre. Domina pelo Fluminense. Ainda Edivaldo. Tem 6 jogadores do Vasco da Gama contra Robertinho, Edivaldo e apenas Gilberto no miolo. A transa pela direita de Edivaldo com Robertinho. Vai chegando na linha de fundo. E a bola acaba se perdendo em tiro de meta para o Vasco da Gama. Mário retornou ao campo de jogo já recuperado, hein? E você acompanhou. Pintinho. Aí o toque para Orlando. Tentativa na frente para o Silvinho. Quem afasta pelo Fluminense é Adilson. Recuperação de João Luiz. Silvinho.
O Vasco vai investindo pela esquerda. Olha o cruzamento fechado para o Roberto. Toque de Tadeu. Bola que cai com Cláudio Adão apoiando a sua defesa. Se Tadeu não salva, o Paulo Goulart tinha saído completamente equivocado do gol. Tadeu salvou agora uma jogada de muito perigo para a defesa do Fluminense. Olha o Robertinho. Esbarra ali na marcação de João Luiz. Leva vantagem o lateral do Vasco da Gama, que parte então para o contra-ataque. Ainda João Luiz. Jogada para Silvinho. Outra vez João Luiz. Na cobertura está Adilson, zagueiro do Fluminense ali, na dividida com o jogador do Vasco da Gama. Finalmente a bola sobra para o Edivaldo, que chuta em cima do corpo de Silvinho. E o Fluminense ganha o lateral. Na cobrança de Edivaldo, apareceu ali o jogador Marco Antônio, cede novo lateral para o Fluminense. Edivaldo busca o jogo então com o Robertinho. Ele faz o toque atrás então para Mário. Tentativa para o Cláudio Adão, ele tenta passar ali pelo Orlando, leva vantagem. Gilberto aparece no lance, olha a corrida. Chega primeiro Gilberto, passa pelo Mazzaropi. A jogada do Fluminense é boa. Driblado o Mazzaropi, o Fluminense tem chance. Olha o Cláudio Adão, bateu em cima de Orlando. Cláudio Adão de novo. Ih, que chance perde o Fluminense, Zé Roberto. Incrível, Paulo Stein. Cláudio Adão deu uma boca no Orlando. Depois foi de Gilberto aplicar sobre Léo. Passou por Mazzaropi, cruzou. Cláudio Adão perdeu aquele que seria o gol do título do primeiro turno. Chutando pela linha de fundo. Tiro de meta que Mazzaropi já cobrou. Fluminense e Vasco, 1-1 no Maracanã. Jogão de bola. É isso aí, você vai curtindo toda esta emoção pela Rede Bandeirantes de televisão. Nesse domingo super esportivo para você. O Vasco desce novamente em ataque com Paulinho Pereira dividindo com Gilberto. Jogador do Fluminense toma a bola, vai correndo. Paulinho Pereira se estica todinho e atrasa finalmente o jogo para Orlando. Lançamento na frente para a corrida de Guina, antecipação de Tadeu. Faz o corte pelo Fluminense, entrega então para Rubens. Mário. Chega o Pintinho com tudo, o Mário leva vantagem. Cláudio Adão. O toque para o Mário. Esbarra na marcação de Léo. Mas Cláudio Adão recupera, vai partindo. Faz o toque para o Gilberto. Estava impedido o atacante do Fluminense aos 37 minutos, segundo tempo. Placar de Maracanã, um Fluminense, um Vasco. Esporte é com a Bandeirantes. A dupla do barulho numa comédia inédita na TV. Bud Spencer, Giuliano Gemma. Os Anjos Também Comem Feijão. Nesta quarta espetacular, 9 da noite. Aí o Vasco da Gama. Trabalho de Pintinho. E eu repito, permanecendo este empate de 1-1. Vasco e Fluminense, nós teremos prorrogação de 30 minutos. Persistindo o empate, pênalti. Aí o Roberto. Tocando na chegada de Marco Antônio, ele tenta a devolução para o Roberto, corte de delay. Bola chega então para Robertinho. Aí o Edivaldo. Gilberto pedindo a jogada, lançamento para Robertinho, a posição é legal. O Mário está correndo pelo outro lado, vai o Robertinho, ele bate, cruzado. Mas que fominho o Robertinho, hein, Zé Roberto? O Fluminense em apenas 2 minutos perdeu 2 excelentes chances de fazer o gol. Agora, Robertinho cometeu ali uma jogada de muito egoísmo. O ponta-direita foi egoísta a tal ponto de não passar a bola para Mário, que fechava sozinho pelo miolo do ataque. E quem não faz acaba levando, Paulo. É isso aí, o Vasco da Gama então se movimenta em busca do contra-ataque com Pintinho. Ainda Pintinho. Mais a parada de bola, espera então a aproximação de Paulinho Pereira. Aí o toque para Marco Antônio. Pintinho pede o jogo na direita, o passe é feito. Paulinho Pereira, Pintinho outra vez. Bola bateu em Cláudio Adão, chegou pro Guina. Ali o corte de Adilson. Paulo Stein. Sobra pro Roberto. Dudu, camiseta número 15, aquecendo para entrar no time do Vasco da Gama, hein? Olha o Roberto. Ainda Roberto na área. Aparece no corte Adilson. Roberto insiste, ganha o lance. Faz o toque então pro Guina, recebe na frente. Aparece ali a defesa do Fluminense, a torcida pede pênalti. José Roberto Rato diz que não houve absolutamente nada. E o Fluminense então sai para o contra-ataque. O Vasco retoma.
Aí o Marco Antônio. Entregando o jogo para Paulinho Pereira. O Vasco agora a essa altura se esforça para tentar o gol da vitória. Guina trabalhando para Paulinho Pereira. Ele faz o cruzamento buscando o Roberto, a condição é legal, bandeirinha deu. Roberto para no lance, mas José Roberto Ratti disse que não houve absolutamente nada. O bandeira não deu. É isso aí, Paulo. O bandeira não deu, o Zé Roberto Ratti marcou, ele quem manda. Impedimento do ataque do Vasco da Gama, hein? E quando nós tínhamos 40 minutos do segundo tempo, um Fluminense e um Vasco Esporte é com a Bandeirantes. A dupla do barulho numa comédia inédita na TV. Bud Spencer, Juliano Gemma. Os anjos também comem feijão. Nesta quarta espetacular, 9 da noite. Vasco da Gama, Gilberto retoma pelo Fluminense. Ainda Gilberto, apenas a marcação de Léo. Ele dá para o Cláudio Adão, tenta abrir o espaço para bater. Atrás na chegada do Mário, chega primeiro Marco Antônio, retoma pelo Vasco da Gama. Abrindo o jogo rapidamente para a projeção de Paulinho Pereira pelo setor direito. Ele empurra a jogada para o Guina, se estica todinho, o Mário retoma pelo Fluminense. Dudu, quem sabe o time do Vasco? É o Guina. Quais as instruções de Zagallo? Ele pediu para mim juntar junto com o Pintinho para tocar a bola, para ver se aguentar esse tempo aí, para ver se na prorrogação. É isso aí, vai colar com o Pintinho, Dudu, para aguentar a prorrogação. Sai Guina, camiseta número 8 no time do Vasco da Gama. Entra Dudu, camiseta número 15. E aí você acompanha o camiseta número 15 do Vasco da Gama, Dudu. Gilberto. Vai trabalhando ainda Gilberto. Ainda Gilberto. Tocando bola para o Delay. Abertura para o Rubens. A inversão de jogo para a projeção de Edivaldo pelo setor direito. Bola muito longa, se perde em tiro de meta para o Vasco da Gama. Aí o Dudu. Aguardando a saída de Guina para entrar no time do Vasco da Gama. E o Paulo, esta alteração no time do Vasco, de acordo com as palavras do Dudu, Zagallo quer garantir esse resultado para a prorrogação, 1 a 1, hein? Ele quer garantir o resultado a essa altura para explorar a experiência maior na cobrança de penalidades do seu time. Isso, inclusive, já tinha sido uma revelação de Zagallo durante o trabalho dessa semana de preparação no time do Vasco da Gama. Dudu tentando o lançamento para o Paulinho Pereira. Aparece apenas o Rubens para fazer o corte pelo Fluminense, entregando para Paulo Goulart. Rubens. Aí o toque para Dilson. Bola que chega até Mário. Tadeu. Fluminense talvez a essa altura também poupando as suas energias para a prorrogação de 30 minutos. Mário. Empurrando a jogada então para Cláudio Adão. Rubens. Paulo Stein, permanecendo esse resultado, Zé Roberto dará 5 minutos para começar a prorrogação, hein? Dará 5 minutos de intervalo apenas. Olha o Fluminense, Delay, cruzamento para o Cláudio Adão, ele ajeita no peito. A jogada para o Robertinho, chega lá, olha lá, defesa de Mazzaropi. O fato é que o Robertinho foi atrapalhado pelo João Luiz. João Luiz chegou atropelando o ponto direito do Fluminense, que sai do gramado para ser atendido atrás do gol do goleiro Mazzaropi. E aí você acompanhou o jogador Robertinho fora de campo. Enquanto o Vasco da Gama parte para o ataque com o Pintinho. Dudu. Marco Antônio. A bola que chega então para Silvinho. Para Dudu. Vai invadindo a área. Sobra então para Paulo Goulart quando a torcida do Vasco pede pênalti. Mas Dudu apenas esbarrou na zaga do Fluminense. Rubens para Mário. Abertura na direita para o apoio de Edivaldo. A dividida com o Silvinho. O Edivaldo ia levando vantagem. Acaba sendo atropelado pelo jogador do Vasco da Gama. João Luiz então serve outra vez para Silvinho. Ele arrisca o chute. E aí você viu a defesa de Paulo Goulart. Faltando uns 20 segundos para o encerramento do tempo regulamentar. Olha aí, doutor Arnaldo Santiago faz sinal para o banco do Fluminense. Robertinho não tem mais condições de jogo. Entra Mário Jorge 16, no time do Fluminense.
Já vem assinar a súmula aqui, o ponto esquerda. Ô Mário, que instrução te deu, Nelsinho, Mário? Nenhuma, não deu tempo. É só fazer o mesmo que o Robertinho vinha fazendo. Você já aqueceu, ô Mário? Não vou aquecer dentro do campo. É isso aí, o jogador correu para assinar a súmula, nem chegou a aquecer. O fato é que terminado o segundo tempo, Paulo, contigo. É isso aí, terminado o segundo tempo. No placar de Maracanã, ficou registrado o empate de 1 Fluminense. Aí você vê o goleiro Mazzaropi, mostrando muita tranquilidade. Braços cruzados, posicionado no centro do seu gol. Imagem do goleiro do Vasco da Gama, Mazzaropi. O Fluminense começa a série decisiva de pênaltis para o título do primeiro turno. José Roberto Reit verificando a posição da bola. Aí Cláudio Adão, camisa número 9 do Fluminense. Enquanto o árbitro José Roberto Reit chama os dois goleiros. Você vê Paulo Goulart para o lado direito, atrás do árbitro José Roberto Reit, o Mazzaropi. Instruções para os dois goleiros. Cláudio Adão posicionado. José Roberto Reit puxou o caderninho para não haver nenhuma complicação na marcação dos pênaltis. Vamos lá. Cláudio Adão posicionado. Autorizado o Cláudio Adão. Bateu no canto. Gol do Fluminense. Cláudio Adão faz 1-0 na decisão por pênaltis, Zé Roberto. Cobrou com muita categoria o número 9 do Fluminense. O Mazzaropi foi nela, mas ele bateu muito bem, ângulo superior direito, e a galera do Fluminense que está atrás do gol começa a gritar Paulo Goulart. O Vasco que vai cobrar a penalidade de primeiro chute é o meio de campo Dudu do Vasco da Gama. Aí você vai vendo a aproximação de Dudu, goleiro Paulo Goulart do Fluminense. A expectativa no Maracanã. A decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca de 1980, Fluminense e Vasco. Autorizado Dudu. Correu para a bola, bateu. Perdeu Dudu! Bateu por cima, Zé Roberto. E o Zé Roberto diz que não valeu. Zé Roberto Reit anulou a jogada. Disse que o Paulo Goulart saiu do gol e anulou. Dudu terá uma nova chance para cobrar a penalidade máxima. Sorte do Vasco da Gama. É isso aí. Tem que respeitar a regra, Paulo Goulart. Vamos lá, o Dudu de novo. Correu autorizado, Dudu. Bateu. Defende Paulo Goulart. Agora valeu, Zé Roberto. Que vibração, Paulo Stein. O Maracanã, metade dele vibrou pela segunda vez. Dudu cobrou a direita embaixo. Paulo Goulart foi lá e evitou que o jogador Dudu empatasse na cobrança da penalidade. A galera grita o nome de Paulo Goulart. Pelo Fluminense agora, que vai bater é Edivaldo. O zagueiro Edivaldo vai cobrar. Mazzaropi já está no gol. Vamos lá então para a cobrança do Edivaldo. O Fluminense já tem uma vantagem. Cláudio Adão fez um, Dudu perdeu. Edivaldo caminhando lentamente para dentro da grande área. Vai conferir, eu tenho certeza, a posição da bola na marca do cal. Aí está o Edivaldo. Ajeitando. Mostrando tranquilidade o lateral do Fluminense. José Roberto Reit instruindo a posição para o goleiro Mazzaropi. Você vai acompanhando. Olha o Edivaldo, autorizado, correu. Bateu no canto, gol! Edivaldo faz o segundo para o Fluminense, Zé Roberto. E que vibração, virou cambalhota, a galera do Fluminense vibra. Mostrou categoria e tranquilidade o lateral direito do Fluminense. Mazzaropi para a direita, bola à esquerda do goleiro. Está lá, Fluminense 2, Vasco da Gama 0. E o lateral João Luiz vai cobrar para o Vasco da Gama. Paulo Goulart é chamado por Zé Roberto para se posicionar no gol. E aí você vai acompanhando. Paulo Goulart, goleiro do Fluminense que tem muita sorte na cobrança de pênaltis. Nos últimos campeonatos, Paulo Goulart já defendeu muitos pênaltis para o Fluminense. E essa é uma chance dele colaborar com este título para as Laranjeiras. Mas o Vasco da Gama tem chance ainda.
Aí você acompanha a instrução de José Roberto Reit para Paulo Goulart. Posição para João Luiz. Autorizado João Luiz. Correu para a bola, bateu, defende Paulo Goulart, não valeu. Não valeu de José Roberto Reit, que Paulo Goulart se adiantou. Você acompanhou. O goleiro do Fluminense foi certinho na bola. Eu acho que é a maior justiça isso, sabe? Vamos lá, Zé, vai repetir o Vasco novamente. Aí o João Luiz. Parece nervoso o jogador do Vasco da Gama. Autorizado João Luiz, correu para a bola, bateu no canto, gol! Gol do Vasco da Gama, João Luiz. Agora Fluminense 2, Vasco 1, Zé Roberto. É isso aí, dessa vez João Luiz bateu. A direita, Paulo Goulart, foi esquerda, não deu para o goleiro do Fluminense. Agora, Fluminense 2, Vasco da Gama 1. Quem vai para cobrar o pênalti pelo Fluminense é o número meia dúzia, Delay, o meio de campo Delay. Mazzaropi já debaixo dos paus. Aí você vai acompanhando a aproximação de Delay. Jovem valor do Fluminense ajeitando a bola na marca do Cal. Autorizado o Delay, correu para a bola, bateu no canto, gol! Do Fluminense, Delay. Fluminense 3, Vasco 1, Zé Roberto. O Mazzaropi até que foi bem na bola, quase ele defendia o chute do Delay. Foi colocado fraquinho, o goleiro do Vasco tocou, mas a bola ganhou as redes. Agora Fluminense 3, Vasco 1. Quem vai para a cobrança agora da terceira penalidade pela do Vasco é o zagueiro Orlando. Esse conhece, hein? Conhece e bate forte, sabe tudo de bola o zagueiro Lelé. Tem sangue frio, jogador experiente, já esteve na seleção brasileira. Vamos ver o Orlando. Chegou lá, ajeitou rapidinho a bola. A vez do Orlando. É o terceiro pênalti para o Vasco. Primeiro Dudu perdeu, o segundo João Luiz fez. Autorizado, correu Orlando. Bateu forte, Paulo Goulart defendeu! Essa valeu, Zé Roberto! O zagueirão do Vasco perdeu a tranquilidade. Ele deu um maior chutão da paróquia bem no meio do gol. Paulo Goulart rebateu e o Vasco perde assim. Metade do título no primeiro turno já está perdido. Quem vai para bater pelo Fluminense é o jovem Mário Jorge, também jogador promovido do Júnior, que tem apenas 20 anos. Presta atenção, Zé Roberto, este pênalti vale o título. O Fluminense faria 4, o Vasco tem 1. Faltam 2 ainda para o Vasco só chegaria a 3. Se o jogador, quem é que cobra esse agora? Hein, Zé Roberto? É o jogador Mário Jorge, número 16 do Fluminense, entrou no lugar de Robertinho. Vamos lá, vale o título para o Fluminense. Autorizado Mário Jorge. Correu para a bola, bateu no canto, gol! Fluminense, campeão do primeiro turno. Zé Roberto, trabalho de campo é teu. É isso aí, a euforia tomou conta do gramado do Maracanã. E Arnaldo Santiago, Álvaro Peixoto se abraçando aqui. Ganhou melhor. Melhor em que nos pênaltis? Melhor sobre todos os aspectos. Preparo físico. Não desmereceu, não. O Vasco, excelente equipe sobre todos os aspectos. Ganhou melhor, que eu digo, do todo o transcurso do campeonato. Porque o Vasco, incontestavelmente, é uma grande equipe, um excelente preparador físico, um treinador que dispensa comentários. O que você achou, Arnaldo? Está ali a taça do Preguinho. O Preguinho esteve sempre conosco nessa batalha. Ganhamos, merecemos, já no tempo regulamentar. E concretizamos essa vitória nos pênaltis. Bastante emoção aqui por parte de Arnaldo Santiago. Eu vou ver aqui o Cláudio Adão recebendo a taça das mãos do presidente Otávio Pinto Guimarães, daquele que foi um símbolo do jogador do Fluminense, o Preguinho. O Adão, esse título, Adão, você que saiu do Flamengo, Adão, esse título, que sabor tem pra você? Mas representa muito. Foi uma partida bastante difícil. Então vamos lá, ganhamos. É um negócio tranquilo. Fomos campeão do primeiro turno. Ganhou a juventude contra a categoria, Adão. Toda a experiência, seria isso? Você vê, ganhamos e batalhar é uma coisa muito importante para nós. Esse foi Cláudio Adão e eu vou tentar ouvir alguém do Vasco da Gama. Ô Zé Roberto, enquanto você vai andando aí, nós vamos mostrando para você pela Rede Bandeirantes. O Zagallo, alegria. Vai no Zagallo. O Zagallo emocionado, aborrecido, é lógico. O Zagallo, foi justa a vitória, Zagallo. Ganhou quem nem fez o gol. Você vem aqui no Fluminense completar o Peixoto, Zé? Parabéns, tudo de bom pra você. É isso aí, o Zagallo mostrando que é um excelente, um grande desportista. Vem aqui abraçar toda a comissão técnica do Fluminense.
Paulo Goulart numa euforia, o Edivaldo também. A alegria tomou conta dos jogadores do Fluminense. O Maracanã, que é uma loucura. Pessoal querendo roubar a camisa. O Edivaldo e o pênalti, Edivaldo. Demais, demais, porra. Setor de bola, viu? Zagallo cumprimentando todos os jogadores aqui. O Fluminense não tá morto não, Paulo. Todos vibrando aqui no Maracanã. Parecia que já sabendo, tendo certeza. E a galera, Zé, tá feliz da vida. Do Fluminense. E tem mais. Vamos sair para ganhar o segundo turno também. Esse foi o goleiro Paulo Goulart, que defendeu várias penalidades, hein, Paulinho? Não só aqui, mas como depois do campeonato. Perfeito, Zé. Infelizmente, não pude defender todos, já que o José Roberto achou por bem mandar voltar o do João Luiz, pois disse que eu teria saído. Mas, de qualquer forma, tive sorte. Ele defendeu os outros e deu a vitória à nossa equipe. É isso aí, Zagallo vem aqui, abraça Paulo Goulart. Zé Roberto. Obrigado, senhor, também. Tudo de bom, hein? Muito obrigado. Fala, Paulo. Zé Roberto, a volta olímpica do time do Fluminense, nós vamos acompanhando. Aí está o troféu do primeiro turno, Fluminense campeão neste torneio em 1980. Já está classificado para decidir com o vencedor do segundo turno. Paulo Stein, Nilton Graúna, os olhos cheios de água aqui, abraçado pelo Aúde, o diretor de Aúde. Nilton Graúna, essa vitória, Graúna. É uma vitória espetacular. É uma vitória realmente que você representa um marco do turno do Fluminense. Mas temos que saber que realmente o Vasco foi um grande adversário e valorizou ao máximo esse título do Fluminense. Aí está o trabalho final do repórter José Roberto Tedesco, neste super domingo esportivo para você pela Rede Bandeirantes de televisão. Você vai curtir agora os gols da rodada, com toda a movimentação dos clubes em todo o Brasil.